Olá, que alegria nos encontrarmos aqui no nosso Café e Fé, onde nós podemos ter esse contato que tem como alvo a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Café e Fé tem esta pegada, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos procurado anunciar aqui não a religião que cobra, que cansa, que exige e que não dá o que ela promete, mas o Evangelho sim. Os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer mais o nosso material, você possa se inteirar, e nós gostaríamos de contar com a sua parceria, tanto no objetivo da oração, que é uma coisa que muito pouco se faz. Eu até vou tratar sobre isso hoje, porque nos pediram falar um pouco mais sobre o tema oração. Também você pode contribuir para a sustentação do programa. Aqui a gente tem os custos e você pode ser um parceiro, e se for o caso de você compartilhar com alguém que queira conhecer mais deste nosso objetivo de anunciar o Evangelho. Eu quero ter um pequeno intervalo de um devocional, nós vamos ter agora, e já nós voltamos. Bom dia, graça e paz, estamos aqui novamente tratando dessa questão das ansiedades. Estamos trabalhando em cima do texto da carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, versículo 6, quando Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E nós estamos vendo aqui, eu tenho uma definição aqui de ansiedade de um psicólogo, que ele diz assim: o que é ansiedade? Ele vai dizer: a ansiedade é um sentimento íntimo de apreensão, de mal-estar, de preocupação ou angústia acompanhado de um despertar físico intenso. E eu, na minha opinião, achei essa aqui uma das melhores definições de ansiedade que eu ouvi até hoje. Porque a ansiedade é isso, a ansiedade é você estar com o medo do amanhã. E volto a dizer, a ansiedade, a depressão e o suicídio. A Bíblia fala sobre suicídio? Não. A Bíblia vai contar o relato de 6 suicidas, mas a Bíblia nunca vai tratar com o problema suicídio. A Bíblia vai tratar demais com o problema chamado ansiedade, preocupação. Porque se nós não aprendermos a tratar com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, com o nosso medo, com o nosso estresse, e Jesus foi enfático quando ele disse: no mundo vocês vão ter tribulações, e no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós precisamos aprender a tratar com as nossas ansiedades, com os nossos medos, porque senão essa ansiedade, esse medo, esse estresse, ele pode se desenvolver para uma depressão. E da depressão para o suicídio é muito rápido. Eu costumo dizer que o que leva uma pessoa à depressão? Existem 3 fatores. Existe o fator físico, existe o fator emocional e existe o fator espiritual. O físico pode ser tratado com medicação, pode ser tratado com uma boa alimentação, pode ser tratado com exercícios físicos. Então existe sim uma depressão que ela é física. Não sei se você sabe, mais de 90% do nosso corpo é química. Então o nosso corpo ele reage a muitas coisas. Então existe uma depressão que ela é física. E eu preciso tratar com uma boa medicação, com um remédio. Existe uma depressão que ela é emocional.
Essa depressão emocional é isso que a Bíblia trata demais, eu creio que é isso que Paulo está querendo mostrar para nós aqui em Filipenses 4:6. Essa depressão que vai levando a gente, quando nós não tratamos com as emoções, com as angústias, com as preocupações, com os medos desse mundo. Eu costumo dizer que o primeiro sentimento do homem depois da queda foi o medo. Antes do meu nome ser Maurício Torres, o meu nome é medo. Então, o medo foi o primeiro sentimento depois da queda lá no Jardim do Éden, na vida do ser humano. Então, o homem ele é regido pelo medo. O medo trabalha, o medo, ele anda angustiado com os medos dessa vida. Agora nós precisamos, pela graça de Deus, aprender a lançar os nossos medos, a lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor. O apóstolo Pedro, ele disse com muita propriedade em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Precisamos, digo novamente, pela graça de Deus, aprendermos a lançar sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo as nossas ansiedades. Graça e paz, fique agora com o pastor Glênio, até a próxima. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a oração. Antes de falar, eu quero contar uma história sobre a cadeira vazia. Um pastor foi chamado para orar numa casa por um homem que estava enfermo. Quando ele entrou no quarto, ele encontrou o senhor já cambalido, com uma cabeça numa almofada e uma cadeira ali por perto. Havia uma cadeira vazia ao lado da cama. Um fato que levou o pastor a pensar que ele estivesse aguardando a sua chegada. Aí ele disse: eu suponho que o senhor estivesse me esperando. Não. Quem é você? Não sei quem é você, respondeu o homem. Eu sou o pastor que a sua filha me convidou para conversar um pouco com o senhor e orar com o senhor. E quando eu entrei e vi a cadeira vazia, imaginei que o senhor estivesse me esperando. Ah, sim, a cadeira vazia. Ela tem uma história. Conte-me qual é essa história. Eu não sabia orar. Eu nunca aprendi, pois sempre achei que Deus estava muito distante, muito longe, ocupado com muitas coisas importantes, e que ele não tinha tempo para falar comigo. Ele estava com outros interesses. Até que um dia um amigo me disse: orar é muito simples. Orar é conversar com o seu pai. E quando você quiser falar com ele, sente-se numa cadeira e coloque uma outra na sua frente, uma outra vazia. E pela fé converse com ele. Aquela cadeira vai servir apenas para a sua mente ficar conectada de que alguém está sentado ali. É invisível, mas você vai. Eu gostei tanto da ideia e desde então
eu tenho conversado com ele durante umas 2 horas por dia, com essa cadeira vazia. Sempre cuidando para que ninguém me veja, especialmente minha filha. Senão vou me internar no manicômio. Ele disse com um largo sorriso. O pastor gostou do jeito dele e conversaram um bom tempo. Por fim, oraram juntos e então ele foi embora. 2 dias mais tarde, a filha do seu José comunicou ao pastor que o pai havia falecido. Ele morreu em paz? Perguntou o pastor. Sim, pastor, eu creio que sim, creio que ele partiu em paz. Pouco antes dele falecer, ele me disse que me amava muito, que ele gostava tanto de mim e me deu um beijo. Eu tive que deixá-lo por alguns minutos e assim que voltei ao quarto, ele já havia partido. Só uma coisa me intrigou, pastor. O que foi, minha filha? Sabe aquela cadeira que tinha ao lado da cama dele? Ele arrastou bem para perto da cama e morreu com a cabeça sobre a cadeira. Louve a Deus por isso, minha irmã. Louve a Deus. Por quê, pastor? Porque ele morreu com a cabeça no colo do pai dele. Intimidade. Isto é oração. Não se trata de conversas e palavras. É uma intimidade. Jesus foi ensinar os seus discípulos a orar. Aliás, o Evangelho de Lucas diz que um dos discípulos dele falou que João Batista ensinava os discípulos dele a orar, e os fariseus também. Então eles pediu para Jesus ensinar. E Mateus, ele é mais completa a sua forma da oração, um pouco mais... a de Lucas é mais concisa e a de Mateus é mais completa, que é a maneira como Jesus ensinou os discípulos dele a orar. E ele começa dizendo, Pai Nosso. Então, oração é um assunto de filho, mas não é de filho único. Pai Nosso. É pai de mais gente. É um pai que tem uma família. Então, quando nós começamos a orar o Pai Nosso, nós devemos usar este modelo não para fazer uma repetição, uma espécie de ladainha, mas sim usar os princípios que estão ali contidos. Você tem um pai, você tem de fato, Deus é seu pai, ou é apenas o seu criador? Se ele é o seu criador, você não tem intimidade. Agora, como pai, e Jesus diz, Pai Nosso, eu sou filho. Se eu sou filho, eu posso conversar com meu pai. E depois Jesus diz assim, santificado seja o teu nome. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Olha que coisa mais preciosa. Eu não consigo santificar o nome do Pai, mas Ele mesmo santifica o seu próprio nome na minha vida. Eu tenho muitos assuntos para orar. Então, quando eu começo a orar, eu digo, Pai Nosso, santificado seja o teu nome na vida do Felipe. Felipe está ali do outro lado gravando. E eu peço para ele santificar o nome dele na vida do Felipe. Ou na vida do Ângelo.
ou na vida do Renan, ou na vida de alguém que está em outro local. Santificado seja o teu nome na vida do meu filho, da minha esposa. Santificado seja o teu nome na política brasileira. Santificado seja o teu nome na igreja. Então, nós temos muitos assuntos, em vez de ficar repetindo aquilo, aquela espécie de mantra, eu vou ter assuntos para colocar ali, pedindo ao Pai que santifique o nome dele nos nossos relacionamentos. Uma outra característica que eu entendo isso, que essa santificação do nome, é a característica de adorador. Eu sou um filho e sou um adorador. Eu estou orando ao meu Pai e só Deus merece adoração. As pessoas eu tenho admiração. As coisas eu gosto delas, mas a Deus eu adoro. E a adoração é um assunto muito importante. Um terceiro elemento da oração do Pai Nosso é a submissão. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu governo. Venha a nós a tua direção. Eu tenho um Pai que santifica o nome dele em todas as minhas petições, onde eu estou colocando, e eu me submeto a um princípio de submissão diante dele. Eu não quero viver na arrogância de dar ordens. Eu hoje vejo um grande grupo de pessoas nas igrejas dizendo: eu determino, eu dou ordem, eu faço, faze assim, Senhor. Isso me parece uma atitude muito arrogante, muito soberba. Seja feita a tua vontade. Eu quero estar dentro da tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, esses 3 pontos aqui, nós vamos dar uma paradinha e vamos continuar olhando o Pai Nosso como uma forma de oração que nós podemos preencher com vários assuntos. Já já que eu volto. Lembra da cadeira vazia que nós falamos ali no início? O local onde eu vou ter uma conversa com meu pai, ele é meu pai, mas ele é o Deus Todo-Poderoso, e eu vou pedir para ele santificar o nome dele na minha vida, na vida dos outros, nos meus processos, nos negócios, em todo aspecto. Depois eu vou me submeter à autoridade dele. Submissão, venha o teu reino. E a quarta coisa é: seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, eu tenho que buscá-la. Eu tenho que conhecer mais. O apóstolo Paulo diz: procurai compreender qual é a vontade de Deus. E não sejam tolos, não sejam nécios, mas procurem compreender a vontade de Deus. Porque, como nós dissemos anteriormente, a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Em seguida, dentro desse processo da oração, eu vou expressar a minha necessidade, a minha carência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para mim, este pão nosso
pode ser o pão da padaria, o alimento, a comida, mas muito mais o maná. O que era o maná na história do povo de Deus no deserto? Era aquilo que lhe dava segurança no lugar de fome, onde não tinha produção. E esse maná, ele tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Todos nós neste mundo somos carentes. Nós temos uma deficiência de significado dentro de nós. E nós precisamos preencher esta fome existencial com algo que seja perene, que seja permanente. Aquele maná não poderia ser guardado de um dia para o outro. Ele tinha que ser comido todos os dias. E aqui, esse pão nosso de cada dia, para mim, ele tipifica a comunhão com Jesus Cristo diária. Não é um pão dormido, não é alguma coisa de ontem, é uma realidade viva hoje. Eu gosto de um arroz do dia, ele é mais saboroso. Quando você deixa ele na geladeira, tudo bem, é gostoso, mas aquele arrozinho feito no dia, ele é top, ele é é gostoso mesmo, a palavra é esta. E o pão nosso de cada dia, quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo a palavra no dia, aquilo é fresco, como a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, não uma experiência de ontem ou de anteontem, que foi preciosa, mas a de hoje, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Não vou adquirir, não vou conquistar, é uma coisa de dádiva. Eu acho isso muito importante. Então eu sou um filho adorador, eu sou submisso, eu sou servo e eu sou necessitado. Eu não posso vir para a oração com aquela postura de alto oficial comandando. Eu tenho que vir para a oração com uma postura de carente de fato, de alguém que precisa e não está ali no comando. Essa questão do comando é muito do pecado, que como Deus vocês serão. É uma altivez. A outra característica que eu vejo na oração do Pai Nosso é mostrar quem nós somos. É mostrar a nossa falibilidade, a nossa falência. Não tentar ocultar os nossos pecados. E então eu clamo, perdoa-nos as nossas ofensas. Porque eu não consigo viver sem magoar alguém, sem ferir, sem pisar na bola, sem fazer alguma coisa que realmente não condiz com o propósito de Deus. E eu, quando me oculto ou finjo que essa coisa não existe ou não existiu, eu me torno um hipócrita. Então, uma das coisas que eu acho importante é você rasgar o peito, rasgar as entranhas. Lá no Velho Testamento, o hábito era rasgar a roupa. Num momento de revelação ou de indignação, você rasgava a roupa. Mas aqui, você se expor em busca de um perdão. Perdoa-nos, ó Pai. Tu que és digno de toda a glória, tu que és o Senhor da história, tu que és aquele que provê o significado para a minha vida, que mata a minha fome, perdoa-me, perdoa-nos as nossas ofensas. Mas em seguida,
além de mostrar quem eu sou, e eu sou falho, eu sou uma pessoa que tenho características de falibilidade, eu preciso me mostrar realmente dependente, fraco. Os fortes não recorrem à oração. A oração não é assunto para gente forte. Esses se bastam, esses se dão por conta. Mas aqui eu olho e digo assim, não me deixe cair em tentação. Não nos deixes, ao passarmos pela tentação, sermos derrubados por ela. Porque ninguém vai viver sem tentação. Eu gosto muito de um pensamento de Santo Anselmo, um padre católico, que disse o seguinte: não me deixes ficar sem tentação, senão eu serei tentado a viver sem ti. A tentação, ela mostra a minha fraqueza. A tentação mostra que eu não sou onipotente. E ao passarmos pela tentação, que nós nos revelemos fracos, nós vamos buscar no Senhor. E em seguida, nessa oração, Jesus diz: e livra-nos do maligno. Livra-nos daquele que tem a seta incendiária para nos destruir. Livra-nos das obras do maligno. Livra-nos das artimanhas malignas. Aqui eu mostro também a minha carência, a minha necessidade profunda existencial. Quando eu clamo, Senhor, livra-nos. Olha a cadeira vazia, conversa com ele, conversa com o seu pai, mostrando a sua carência. E finalmente, você pode adorá-lo dizendo: porque teu é o reino. Nós temos um pai que é rei. Nós somos seus filhos e nós somos súditos deste reino. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Isso dá matéria para uma hora de oração, 2 horas de oração, como o nosso amigo José da cadeira. Eu falo com ele, com meu pai, 2 horas por dia, em cima do Pai Nosso. Ou seja, você vai ter tempo de orar e preencher com todos os assuntos que forem pertinentes à sua vida esta oração maravilhosa que o Senhor Jesus ensinou. Que Deus lhe dê condições de, na sua vida diária, poder orar, dirigindo o carro, cozinhando, trabalhando, fazendo atividades ou no secreto do seu quarto, no lugar íntimo. Fica aqui o nosso abraço, aquele abraço que a gente sempre dá de coração para coração. E até a próxima, se o Senhor assim permitir. Até lá.